Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso curso da reforma da Previdência. É apenas para a gente ordenar e vocês entenderem como vai transcorrer o curso, por uma questão até de didática e de aulas que são pressupostos de outras aulas, nós vamos iniciar na ordem de modificação constitucional. Tivemos algumas modificações no artigo 22, artigo 37, 38 e 39 da Constituição, modificações que se referem tanto ao regime próprio quanto à previdência dos militares, ou até mesmo ao regime geral de previdência social, e é isto que nós vamos tratar neste encontro. Depois nós vamos seguir com aulas específicas do regime próprio de previdência social. As inúmeras, o regime próprio, que é a previdência básica do servidor público detentor de cargo de provimento efetivo, foi reescrita, tive o maior trabalho, e estou tendo ainda para refazer os livros. Em uma situação de quebra de isonomia, regras para servidores federais e regras que uma parte das regras ainda não vão ser aplicáveis a servidores estaduais do DF e dos municípios. Depois a gente traz a parte de regime próprio, regras de transição ao regramento permanente e regras de transição para os antigos segurados. Depois a gente vem com a parte de competência previdenciária, a questão da delegada, a competência delegada. Depois a gente traz tudo de regime geral de previdência social e entra numa última etapa, que são temas finais da emenda constitucional 103. Ainda temos aí, nós temos um largo caminho, mas a gente vai cumprir tudo com bastante clareza e principalmente mostrando os pontos pacíficos, os pontos controvertidos e os impactos infraconstitucionais. É algo que eu não abro mão, mostrar como isso reflete, vamos supor, na Lei 8213 de 1991. Como isso reflete na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal. E assim vamos seguir com bastante calma. Esse é o tipo de curso, embora haja necessidade de atualização, não adianta pressa, é algo novo, complexo, e não adianta atropelar a ordem natural das coisas. Tanto que eu estou gravando uma aula, 2 no máximo por dia, até para manter uma qualidade de aula. Tem coisas, às vezes você tem um copo, como está estudando para concurso público, é um exemplo, só cabe uma gota por dia. Se você for botar 2, 3 gotas por dia, vai dar problema. Então, é devagar e sempre que a gente vai aprender. E nesse ritmo eu trago a modificação no artigo 22 da Constituição Federal. O artigo 22, para quem não lembra, é o artigo que trata competências legislativas da União. Quais são os temas que a União legisla? A redação antiga, aliás, essa é uma situação, eu vou fazer sempre assim. Eu vou trazer a redação antiga e a nova, que é a sistemática do meu livro da Reforma Previdenciária comentada da editora Juspódio. Eu cheguei à conclusão que didaticamente é melhor mostrar o texto anterior taxado, riscado, e mostrar o texto novo. O texto anterior dizia: normas gerais de organização efetiva de material bélico, garantia, convocação e mobilização das polícias militares e Corpo de Bombeiros dos Estados. E a redação nova trata que é competência da União legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e Corpo de Bombeiros dos militares. Isso aqui é uma mudança gigantesca. Os militares, no âmbito dos estados, eles não se aposentam, eles recebem remuneração na inatividade. É a chamada inatividade remunerada do militar. O policial que se aposenta é o policial civil. O policial militar, ele vai para a reserva remunerada, tanto que ele pode voltar ativa. Vide os problemas penitenciários do estado do Ceará, em que vários policiais militares da reserva remunerada voltaram para a ativa. Eu vi até matéria, o policial com barrigão lá já na inatividade, não, mas eu tenho que ajudar, com a arma na mão e tal. Então, o que acontece? Até o advento da emenda 103 de 2019, cada estado da federação é que tinha competência para dizer, vamos supor, policial militar vai para a reserva remunerada com 30 anos de contribuição ou com 35 anos de contribuição. A maioria que eu conheço, nenhum previa a idade mínima. E isso acabou. Sabe quem é que vai legislar de agora em diante a respeito da inatividade remunerada dos policiais militares de estados? A União. E isso vai vir provavelmente em 2020 ou depois, dentro do projeto de lei que vai reformular as regras de inatividade remunerada dos militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. Presumo que as regras de inatividade das Forças Armadas serão estendidas
às forças militares dos estados, aos policiais militares estaduais. Enquanto isso não acontece, as normas estaduais permanecem válidas. O que acontece? Isso aqui talvez dê problema, porque o Estado não vai legislar mais sobre inatividade remunerada e pensão por morte militar. É a União que poderá fazê-lo. É algo que pode ser questionado por invasão de competência dos Estados da Federação neste critério, por uma questão de autonomia federativa. Então, as normas estaduais ainda são válidas, mas a União poderá baixar uma lei ordinária, regulamentando e trazendo novas regras sobre pensão por morte de militares dos estados e sobre inatividade remunerada também dos policiais militares dos estados. Isso aqui é uma mudança absurda, tira da competência do Estado e bota na competência da União. Tá certo? Essa é a mudança do artigo 22. Agora nós vamos entrar em alterações no artigo 37 da Constituição. Tivemos a inserção de 3 novos parágrafos, o parágrafo 13, o parágrafo 14 e o parágrafo 15. Essas modificações aqui, elas interferem tanto no regime próprio de previdência social, quanto no regime geral de previdência social. São modificações híbridas. O que acontece? Foi constituído o Instituto da Readaptação. Isso aqui é direito administrativo. Felizmente eu não sou tão bom como o professor Matheus Carvalho, meu amigo, mas eu comecei na graduação dando aula de direito administrativo. Muitos estatutos de servidores públicos prevêem o instituto administrativista chamado de readaptação. Vamos supor, o servidor tem um problema de saúde, não vai reverter, ele não consegue mais exercer as funções do cargo. Para não aposentá-lo por invalidez, já que ele consegue exercer com as limitações físicas, exemplo de um agente de polícia federal. O agente não consegue mais ir atrás de ninguém, mas ele pode fazer às vezes de escrivão que fica lá sentado digitando na delegacia de polícia federal. E aí você readapta o servidor para um cargo similar, com funções parecidas, mesmo nível de escolaridade, mantém a remuneração dele ao invés de aposentá-lo por invalidez. Muitos estatutos já prevêem a readaptação, inclusive a Lei 8.112. Só que ele foi colocado na Constituição para evitar a alegação de inconstitucionalidade. Como a readaptação é mudar de um cargo efetivo para outro, uma parte da doutrina e da jurisprudência entende que a readaptação prevista em lei é inconstitucional, por violar o princípio do concurso público. Inserindo-a agora na regra permanente do artigo 37 da Constituição e mexendo aí os administrativistas, como meu amigo Matheus, a reforma não é só da Previdência, a reforma mexe também no direito administrativo. Vão ter que alterar os seus livros. Agora, a readaptação, que é uma forma de provimento em outro cargo público, sem concurso público, agora goza de previsão constitucional e agora acaba a discussão de validade, porque é um cargo similar, com funções similares, sem prejuízo da remuneração, para aproveitar aquele servidor para evitar aposentá-lo por invalidez, que na verdade não é mais esse nome. Veremos que agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Vejam o novel, parágrafo 13 do artigo 37 da Constituição Federal. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado. Vejam, poderá. Isso entra no âmbito da discricionariedade administrativa do poder público. Conveniência e oportunidade. Não chega a ser um direito subjetivo do servidor público. Fica a critério da conveniência da administração pública. A conveniência e a oportunidade, a conveniência é o poder administrativo do melhor caminho e a oportunidade o melhor momento para a administração pública. Então, o servidor público titular de cargo efetivo, ele pode ser readaptado para o exercício do cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo, mantida a remuneração do cargo de origem. Se esse outro cargo ganhar menos, ele não perde a remuneração. Imaginem que um agente de polícia federal está com uma lesão na coluna que não vai ter recuperação. Ele tem restrições físicas, ele anda normal, senta, trabalha, mas ele não consegue correr atrás de ninguém. Meu amigo, se vai botar um agente de polícia federal no fronte, o cara vai tomar um tiro, não vai prender ninguém, ainda vai morrer.
Aí você vê, não, mas ele gosta das funções de escrivão e tudo mais, o escrivão trabalha lá lavrando os autos na delegacia de polícia, vamos readaptar esse cidadão para as funções de escrivão. Isso não é novidade, por exemplo, o Estatuto do Servidor Federal e alguns estatutos estaduais e municipais prevê a readaptação. Para o servidor federal, está no artigo 24 da Lei 8.112, que define a readaptação como a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Mas, professor Frederico Amado, se já tinha no Estatuto do Servidor Federal, então não é novidade. É porque afasta eventual doutrina e jurisprudência. Embora não seja nada pacífico, existe uma linha doutrinária e jurisprudencial dizendo que a lei não poderia prever a readaptação, na medida em que é uma forma de provimento em cargo efetivo sem concurso público. Já teve até um precedente lá atrás do STF. Isso aqui foi 15 de agosto de 2002, o ano que eu saí da faculdade, 2002. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 1731, ajuizada pelo governo do Estado do Espírito Santo, contra a edição da Lei Complementar 98. A lei previa a readaptação de servidores que tivessem sofrido mudança no estado de saúde que impedisse o exercício de atribuições inerentes ao seu cargo. A adaptação seria em atividades compatíveis com a aptidão física e mental do servidor. O STF acolheu a ação do governo estadual para declarar inconstitucional a lei promulgada em Assembleia Legislativa Capixaba. O plenário acompanhou por unanimidade o voto do relator e o Mar Gavão. Ele reafirmou sua decisão sobre a matéria ao julgar que a readaptação do servidor do cargo público permitiu o ingresso em carreira sem concurso público. Botando na Constituição, resolveu o problema, porque o Instituto é razoável. Vamos aproveitar o servidor do cargo compatível, em vez de aposentá-lo por incapacidade permanente. Quando aposenta o servidor, toda a coletividade paga aquilo ali e manter ele nativo é até bom para a cabeça dele. Ok? Isso aqui vai refletir diretamente no regime próprio. Veremos em aula subsequente que agora, com base no novo regramento, no artigo 40 da Constituição, que disciplina o regime próprio de previdência social, a readaptação, a impossibilidade de readaptação é pressuposto para que a administração pública conceda uma aposentadoria por incapacidade permanente para o servidor efetivo, antiga aposentadoria por invalidez. Então, o poder público, quando for verificar se um servidor detentor de cargo de provimento efetivo, filiado ao respectivo regime próprio, será aposentado por incapacidade permanente ou não, ele deverá antes mensurar se cabe ou não cabe readaptação. Se couber readaptação, não vai caber a antiga aposentadoria por invalidez. Então, esta regra do direito administrativo do meu amigo Matheus Carvalho reflete no regime próprio de previdência social, ok? Mas tivemos outras inserções, outras adições no artigo 37 da Constituição Federal. O parágrafo 14 tem um impacto gigantesco no regime geral de previdência social. Em servidores efetivos de municípios que não têm regime próprio e nos empregados públicos das estatais. Vejam, o empregado público de estatal tomou 2 porradas nessa emenda 103. Essa foi a mais forte. Vou dar um exemplo da minha sogra, a megera da minha sogra, galinha enrugadinha, né? Que minha mulher não me ouça. Acaba sabendo indiretamente. A minha sogra se aposentou pelo regime geral em 2012 e continuou trabalhando no Banco do Brasil, que é uma estatal. Só agora em 2018 ela se aposentou. Isso hoje não pode, após a emenda, não pode acontecer mais. Agora a Constituição Federal expressamente consigna que a aposentadoria de empregados estatais vai romper a sua relação de trabalho. O mesmo acontece com servidores municipais. O que acontece? A União tem regime próprio, os estados todos têm e o DF também tem. Municípios depende. Mais da metade dos municípios brasileiros não tem regime próprio, porque o município não criou. Nessa situação, o que acontece? Aí o servidor efetivo municipal ele fica vinculado ao regime geral. E o município é empresa para fins previdenciários, pagando as contribuições.
Como não tem regime próprio, muitos servidores efetivos dependem do entendimento da prefeitura ou da Câmara de Vereadores, mas tem vários casos, esse é um ponto que era controvertido, agora vai ser pacificado, mas está assim de servidor público efetivo de prefeituras e câmaras de vereadores em municípios que não têm regime próprio, que se aposentam no regime geral, se aposentam no INSS e continuam no cargo público efetivo. Não tem uma lei expressa nesse sentido, só se o município legislar. Agora acabou. Servidor público efetivo de município que vier no futuro a se aposentar pelo regime geral, terá que deixar o cargo efetivo. Isso em razão do novel, parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal, que consigna que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, o empregado do Banco do Brasil, nas situações futuras de aposentadorias a partir de agora, aposentou no INSS e rompeu o contrato de trabalho com o Banco do Brasil. O servidor público detentor de cargo de provimento efetivo de municípios que não têm regime próprio, se aposentou no INSS pelo regime geral, vai ter que deixar o cargo público, tornando pacífico esse termo. Mas temos o regramento de transição, que é um dos focos de judicialização potencial dessa emenda. Ao longo do curso, eu vou identificar para vocês, com base no meu sentimento, na minha experiência, pontos que eu acho que podem dar, em grande escala, problemas. E esse ponto aqui não é um problema de judicialização previdenciária, não. Esse ponto aqui é um problema contra as empresas dos empregados estatais, Justiça do Trabalho, ou contra servidores efetivos de municípios, Justiça Estadual Comum. Qual é o problema? É o artigo 6º da Emenda Constitucional 103, que diz que o disposto no parágrafo 14 do artigo 37, que nós acabamos de estudar, não se aplica a aposentadorias concedidas pelo regime geral até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, até 13/11/2019. Qual o problema? Aposentadoria concedida. O INSS está com fila. Se você aplicar isto aqui utilizando o método de interpretação filológico, também chamado gramatical ou literal, chegaremos a uma conclusão absurda, e é isso que eu não proponho, inclusive, nos nossos livros. Imagine que um empregado de estatal requereu, em março de 2019, a sua aposentadoria no INSS. Em razão da fila que ainda existe, infelizmente, no INSS, só houve concessão, vamos supor, do benefício em dezembro de 2019, quando já estava em vigor a emenda constitucional de número 103. Nesse caso, vamos supor, a aposentadoria foi concedida em 3 de dezembro de 2019. E a emenda entrou em vigor em 13/11/2019. Se a aposentadoria foi concedida aqui partindo da premissa da interpretação literal, que normalmente é a mais burra e é a que a gente normalmente afasta, quando não é inteligível a exemplo desse caso. E aí o INSS concedeu a aposentadoria em 3 de dezembro de 2019. Ele vai ter que deixar o emprego público pela literalidade do artigo 6º, vai. Qual é a nossa opinião? Interpretar isso aqui com base na data de entrada do requerimento administrativo. A meu ver, os requerimentos feitos até 13/11/2019, nós temos que estender, com base no método teleológico, finalístico e sistemático, a interpretação do artigo 6º, invocando ainda o princípio da unidade da Constituição com base no ex-ministro Eros Roberto Grau. A Constituição ela não pode ser interpretada em tiras, ela deve ser um todo normativo. É evidente que o segurado não pode ter prejuízos que serão gravíssimos nessa situação, por uma demora administrativa da autarquia de previdência, que infelizmente vem encontrando problemas diante de 9.000 aposentadorias em 2018 e 2019. E está tentando se reestruturar.
já que não pode fazer, não tem autorização do Ministério da Economia para fazer um novo concurso público para cargos efetivos. Então, a meu ver, o recorte do artigo 6º, por uma questão até de justiça da emenda 103, não é a data da concessão da aposentadoria. Isso tem que retroceder, até porque quando concede a aposentadoria, retrocede a data de entrada do requerimento administrativo. Eu acho que essa é a posição correta. E ainda é possível, embora não seja que eu advogue, ter uma terceira posição, que é utilizar a questão da data do direito à aposentadoria. É possível, fazendo uma construção analógica com o direito adquirido. Ainda uma terceira posição é estender o artigo 6º para o dia do implemento dos requisitos da aposentadoria. Daí que quem tem a data do direito adquirido, a DDA, até 13/11/2019, teríamos também nessa terceira tese a extensão do artigo 6º, mesmo que não tenha requerido o benefício. Vejam que confusão. 3 interpretações do mesmo dispositivo. Aplicar a literalidade, considerar a data da concessão da aposentadoria, se até 13/11/2019 aplica o artigo 6º, se for após isso não. Considerar a data de entrada do requerimento administrativo. E a terceira posição, que também é razoável, embora não seja especificamente a minha, acho que eu prefiro a do requerimento, aplicar a data do direito adquirido. Isso aqui não vai envolver o INSS. O INSS mesmo atrasado vai conceder a aposentadoria. Essa questão de deixar o emprego público ou deixar o cargo no âmbito de prefeituras e câmaras de vereadores para servidores efetivos é uma demanda respectivamente inerente à Justiça do Trabalho, na CLT, e à Justiça Comum, relação estatutária. E aí, se a estatal aplicar esse artigo 6º na literalidade, mesmo para o empregado público que requereu antes de 13/11, mas que o INSS concedeu a partir de 14/11/2019 e afastá-lo do emprego, extinguir o contrato de trabalho, por certo, esse empregado público vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, uma reclamatória trabalhista, buscando a reintegração do emprego. Então, isso não vai gerar uma demanda previdenciária. Isso vai gerar uma demanda trabalhista para empregados públicos, pois regidos pela CLT, pois, por certo, se as estatais tiverem esse entendimento literal que é desfavorável ao empregado público, eles irão judicializar para retornar aos respectivos empregos. A maioria deles, com certeza. E no âmbito de prefeituras e câmaras de vereadores, que são os órgãos que têm servidores efetivos sem regime próprio, na medida em que estados, DF e União todos têm regime próprio, aí se município vai ser o caos. Aí o município, se aplicar na literalidade, servidor municipal efetivo que foi desligado do cargo, ele, por certo, vai entrar com ação de reintegração no cargo efetivo, e aí uma demanda estatutária no âmbito da Justiça Estadual. Vejam que confusão desnecessária, um artigo atécnico, um artigo mal escrito, mal feito, pode ensejar tantas demandas que vão reverberar aí, complicar ainda mais a Justiça do Trabalho, embora o trabalhista não tenha tanto processo hoje, mas principalmente a Justiça Estadual. Ok? Bom, vejam quanta coisa, às vezes você lê um parágrafo desse, e você, isso aqui é besteira, não, vejam quanta coisa, a gente está aqui já com 23 minutos para falar esses temas que não são tão grandes. Veremos agora o novel parágrafo 15 do artigo 37 da Constituição Federal. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do parágrafo 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga o respectivo regime próprio de previdência social. Vejam, o que é que esse dispositivo, antes de explicá-lo tecnicamente falando, o que é que esse dispositivo buscou vedar? Tem um monte de município que está enfiando a faca na própria barriga. Vamos supor, eu sou professor de professor efetivo de um município que não tem regime próprio e ganho 10 mil reais lá. O município não tem regime próprio, a aposentadoria do INSS não vai chegar nem a 6 mil reais. 5.839,45 é o teto do INSS para 2019. Gravo essa aula no dia 15 de novembro de 2019. Aí vejam. Aí tem município que aprova a lei e fala, não, fulaninho vai aposentar com 5 mil e ganhava 10 nativa, a prefeitura vai complementar os 5 mil reais. O problema é que não tem contribuição previdenciária sobre isso. Porque se o professor ganha 10 mil, mas ele não está contribuindo sobre 10 mil, ele está contribuindo limitado ao teto do INSS. E tem vários municípios falidos por isso, complementando a aposentadoria de servidores
que ganhavam mais do que o teto do INSS para a diferença respectiva. Esse é o caso, por exemplo, do município de Ipatinga, lá em Minas Gerais. Lei Municipal 1311 de 94, artigo 10. Aos servidores que se aposentarem pelo INSS, será assegurada, desde a data desta lei, a complementação da aposentadoria paga pelos cofres municipais de Ipatinga. Essa complementação de que trata o artigo corresponde à diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e os vencimentos previstos para o nível e grau do cargo em que o servidor se aposentou, acrescida dos respectivos quinquênios. Qual o problema? Essa diferença não teve contribuição sobre ela, porque o servidor efetivo do município, que tem regime próprio, se ele ganha 10 mil, ele não paga sobre 10 mil, ele paga sobre 5.800 e poucos reais. Isso aqui vai inchando a folha do município, pagando uma remuneração a um inativo, a um aposentado. E justamente esse caso é que foi vedado. É vedada a complementação de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, salvo os casos de previdência complementar, que é a primeira hipótese, a complementação no âmbito da previdência complementar, que é uma outra situação. Regime de previdência complementar continua sendo possível pagar o benefício complementar, ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio. Porque nós veremos que quando uma lei extingue o regime próprio de um município, por exemplo, ou de um estado, tem que ter uma compensação para isso, para aqueles servidores que pagaram acima do teto do INSS. Então, só pode complementar a aposentadoria e pensão de servidores públicos, aposentados inclusive pelo regime geral, se tiver um regime de previdência complementar, que a gente vai estudar inclusive as modificações, ou se o regime próprio foi extinto, porque a emenda 103, nós veremos, previu uma compensação financeira nesse caso. Então, situações como a de Ipatinga não mais existirão, salvo o direito adquirido. E aqui entra o artigo 7º da emenda constitucional de número 103, que diz que o disposto no artigo 37, parágrafo 15 da Constituição Federal, não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data da vigência da emenda constitucional. Mesmo problema do caso anterior, concedidas, né? Então aqui na literalidade, se não houver a concessão desse complemento até 13/11/2019, data da publicação em vigência da emenda 103, não será mais possível, ok? Aqui então tem aquele mesmo problema do requerimento anterior, do direito adquirido anterior. A mesma discussão do artigo anterior vai acontecer aqui em relação ao artigo 7º, ok? Bom, tivemos uma pequena modificação no artigo 38. O artigo 38 fala o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, não existe mandato eletivo, aplica-se as seguintes regras. O inciso 5 previa o seguinte: para efeito de benefício previdenciário, no caso do afastamento, os valores serão determinados como se tivesse no exercício do cargo. A redação atual fala: na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a este regime no ente federativo. Não há mais a garantia de que os valores sejam determinados como se tivesse no exercício do cargo. Essa parte aqui foi retirada. Para explicar melhor, o titular de mandato eletivo, que é servidor efetivo, vamos supor, sou procurador federal. Eu ocupo o cargo de procurador federal, vamos supor. Aí me candidato a deputado federal, aí o povo me elege, etc. Aí eu fico licenciado do cargo de procurador federal e vou para a Câmara de Deputados. Mas sou servidor efetivo, eu continuo vinculado ao RPPS federal. Antes, tinha garantia de que a minha contribuição para o regime próprio de previdência social, no caso de afastamento, seriam os valores como se tivesse em atividade. A contribuição seria sobre o valor da remuneração do cargo de procurador federal, mesmo eu estando licenciado para ficar 4 anos como deputado. Isso agora acabou, não tem mais essa garantia, dando a entender, isso aqui também demanda regulamentação, de que a contribuição vai ser em cima do valor que eu recebo como deputado federal para o respectivo regime próprio, não mais garantindo que a contribuição para o regime próprio dar-se-á sobre a remuneração do cargo efetivo, já porque eu estou afastado desse cargo efetivo. Um detalhe, isso aqui na nossa prática profissional realmente não é tão importante. Bom, uma porrada para muitos servidores efetivos que não incorporaram vantagens, vem agora.
Isso aqui é direito administrativo, pessoal. Artigo 39 da Constituição ganhou o parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Isso não ocorria já há muitos anos no respectivo modelo federal. Ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, houve modificação da Lei 8.112 e para servidores federais efetivos isso não ocorre desde a época de FHC. Mas ainda existe, ou existia, na verdade existia, em estados e municípios. Muitos estatutos de servidores estaduais e municipais previam a incorporação de cargos em comissão. Por exemplo, o município X prevê que se o servidor efetivo ocupar um cargo em comissão por 10 anos, aquele valor incorpora ao salário. E isso acabou, salvo quem adquiriu o direito até 13/11/2019. Quem, de acordo com o respectivo Estatuto do Servidor Público, adquiriu esse direito de incorporação até 13/11/2019, adquiriu o direito. Eu conheço a pessoa que adquiriu o direito em dezembro de 2019. Se lascou, desculpe a expressão. Artigo 39, parágrafo 9, novamente, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do servidor efetivo, salvo o direito adquirido que está aqui no artigo 13 da nossa emenda constitucional 103 de 2019. Não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, efetivada até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional até 13/11/2019. Eu achei muito duro, essa pessoa que eu conheço faltava só um mês, poderia ter uma incorporação proporcional. E aí quem adquiriu o direito à incorporação até 13/11/2019 levou. Quem não adquiriu não leva mais em estados e municípios, pois agora temos um impedimento constitucional expresso e que tem aplicação imediata porque não tem nenhuma exigência de regulamentação na forma da lei. Ok, gente? Este foi mais um encontro do curso da Reforma Previdenciária. Um forte abraço e até a próxima.